Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, prontos para desvendar o primeiro trecho do capítulo 48? Por enquanto, já sabemos que Jacó adoeceu. Esse vocabulário não vai ser tão longo quanto o outro, porque são só 10 versículos, e eu agora estou procurando colocar as últimas vezes que as palavrinhas apareceram, porque a maior parte delas é a repeteca de qualquer maneira. E também para você não cansar demais, porque eu já sei que você vai procurar todos aqueles livros que eu deixo ali em anexo para você consultar. Vamos ver o que nós temos hoje? Sempre acontece alguma coisa. Portanto, depois destas coisas, disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Dessa frase inteira, a única coisa que se destaca, por novidade, é a enfermidade. No Novo Testamento vai ter de sobra e Jesus vai curar. Mas até agora, só Jacó se mostrou enfermo. No Deuteronômio 28:61 é quando Moisés está resumindo todas as enfermidades que o povo estaria sujeito se não cuidasse em fazer os mandamentos e estatutos ensinados por Deus, o único, o Deus da Bíblia, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo que ele havia oferecido entre as bênçãos. As enfermidades faziam parte das maldições. Moisés estava falando com o povo negro, que é o povo original da Bíblia. E aí, existe ou não existe aquela cisma de que o povo preto é portador de doenças? Na edição Novembro Negro, eu adicionei aquele vídeo da situação que aconteceu no metrô em São Paulo, há algum tempo atrás. De onde será que aquela senhora tirou a ideia de que poderia adquirir uma enfermidade simplesmente ao ter contato com o cabelo da moça? Só quem não sabe a própria história é um negro, o verdadeiro protagonista dela, porque até isso nos foi roubado. Tudo por causa da maldição lançada por Moisés. Mas prosseguindo, ainda no versículo 1, então José tomou consigo, ou seja, com ele, seus dois filhos, Manassés e Efraim, que nasceram ali no capítulo 41. No versículo 2, deu parte a Jacó. Quem foi aquele como já dizia o Djavan? No vocabulário do capítulo 14, dos versículos 12 a 17, eu dei o título ao bate-papo de Heróis Anônimos, pois no versículo 13, que escapara da guerra deu parte a Abraão, que Ló havia sido levado. Tem muitos anônimos da Bíblia executando papéis importantes, mas que a gente nunca saberá quem são eles. Quanto a dar parte, a gente costumava ouvir assim com relação às denúncias na polícia, mas aqui, aquele só deu parte a Jacó, que José estava vindo. Então Israel esforçou-se e assentou-se sobre a cama. Estava bem deteriorado, não? Quanto ao verbo esforçar-se, foi visto no capítulo 18, com um significado bem diferente. Mas como de lá para cá não foi falado mais nisso, eu estou anotando novamente outros livros de referência para você se animar e consultar. Veja que na mesma frase deram parte a Jacó, porém foi Israel que esforçou-se e assentou-se sobre a cama. Quanto ao assentamento, até agora era onde eles iam ficar por um tempo nas suas peregrinações, não simplesmente sentar-se, como é o caso aqui. Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Isso aconteceu no capítulo 28, quando ele deu o nome ao lugar de Betel. Já a bênção de Deus ele recebeu no capítulo 32, versículo 29, quando lutou com um anjo. Nesse evento, ele deu o nome Peniel, aquele lugar. Deus tem muitos adjetivos e eu mostrei a maioria deles no vocabulário do capítulo 14, que foi quando o primeiro adjetivo para ele surgiu como Deus Altíssimo. No capítulo 17, versículo 1, foi que o próprio Deus apareceu para Abraão e se apresentou como o Deus Todo-Poderoso. A promessa a qual Jacó se refere no versículo 4 é a mesma que Deus já havia feito a Abraão nos capítulos 12, 15 e 17.
Depois repetiu para Isaac no capítulo 26:3 e para Jacó no capítulo 28:13 em sonho. Fazê-lo frutificar e multiplicar e pô-lo por multidão de povos e dar esta terra, que é a terra de Canaã, a semente deles por possessão perpétua. Este era o plano de Deus, do mesmo jeito que era o jardim do Éden para Adão e Eva. Eles ficaram lá? Por que não? Idem para os israelitas originais da história. Mas o que Jacó diz no versículo 5 é confuso. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Você entende? Enfim, ele continua dizendo, Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Você entende? Eu não. Mas fica ainda mais difícil de entender no versículo 6, quando Jacó diz que a geração que José gerar depois deles será de José, e serão chamados segundo o nome de seus irmãos na sua herança, que é a continuidade das famílias deles, certo? O fato é que José não vai ter outros filhos. Parou nesses 2 igual a Isaac. Só que os 2 filhos de Isaac multiplicaram e muito. Já os 2 filhos de José, nem por isso. Inclusive, no capítulo 27 do livro de Números, vamos ver que um dos descendentes de Manassés só teve filhas. E como você já deve ter percebido, as mulheres não eram contadas como cabeça das famílias naquele tempo. Só que elas viraram o jogo. E Jacó passa direto para vindo, pois eu de Padã, e morreu Raquel na terra de Canaã. No caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. Dá a impressão que ele era um homem muito simples, não? Ele completa a frase dizendo que a sepultou ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Nesse versículo 7, eu atualizei apenas o caminho, que você já deve saber qual é a essas alturas, e Belém. Leia Miqueias 5:2 em conjunto com Mateus 2, versículos 1, 5 e 6. Outra coisa curiosa no versículo 8 é com respeito ao verbo ver, pois aqui diz que Israel viu os filhos de José e até disse: quem são estes? Já eu volto nesse assunto. Porém, agora, José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Não é no mínimo estranho se Jacó está aí há 17 anos? Provavelmente até acompanhou o crescimento dos meninos. Mas deixa para lá. E vamos prosseguir com aquela maneira tão bonita de pedirem alguma coisa. Peço-te. Jacó pediu para José trazê-los mais perto para que os abençoasse. E aqui é que vamos voltar ao assunto do versículo 8, pois ali dizia que Israel viu os filhos de José. Só que agora diz que os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice e já não podia ver bem. Mas deixa para lá isso também. O que importa agora é que José fê-los chegar a ele e Jacó, Israel, beijou-os e abraçou-os. E nós já vimos um sem número de vezes como eles eram carinhosos. Já observou que Jacó adquiriu a mesma enfermidade de Isaac? Os 2 perderam a visão na sua velhice, diferente de Abraão e de Moisés. Pronto, só 10 versículos, praticamente tudo repeteco. Deu para fazer um vídeo mais curto e homogêneo e útil se você tiver vontade de aprofundar seu conhecimento e conferir as leituras indicadas em cada versículo. Eu estou contando que você já começou a fazer isso, hein? Por hoje é só. Logo voltamos para a segunda e última leitura deste capítulo 48. A Bíblia Sem Maquiagem se despede. Até breve.